Olá, eu sou a Natália Franchetti e hoje eu estou aqui para passar para vocês o segundo módulo do nosso curso Meu Primeiro Consultório. Nesse segundo módulo, a gente vai falar sobre biossegurança e processamento de materiais. Os objetivos deles são você compreender desde o começo os princípios de biossegurança aplicados ao seu consultório, aplicar o fluxo de processamentos, da limpeza até a hora que o material voltou para o armazenamento instrumental, você dominar o uso e a interpretação dos indicadores químicos e biológicos da sua esterilizadora, e implementar esses registros e a rastreabilidade que são exigidas pela vigilância sanitária. A base normativa que a gente vai se embasar, que é exigida pela vigilância sanitária, é a da Anvisa mesmo, a RDC 15/2012, que fala sobre processamento de produtos na área da saúde, a 222/2018, sobre resíduos dos serviços de saúde, a NR 32, Segurança e Saúde em Serviços de Saúde, e a CDC, com resumo prático da odontologia de 2023 e 2024. Como que é a classificação dos artigos utilizados no consultório? A classificação de Spalding. A gente tem os elementos críticos, que são aqueles que penetram na nossa pele. Então, a gente está falando aí de lâmina de bisturi, né, uma alavanca de cirurgia. Isso são instrumentais e itens críticos. Agulhas, né? Semicríticos são instrumentais, equipamentos que entram em contato com a mucosa da boca. Então, eles não perfuram, mas eles entram em contato intraoralmente. Então, são afastadores, espátulas, por mais que às vezes ela não tenha contato com sangue, ela não perfura, ela é um elemento semicrítico. E os não críticos, que são instrumentais, equipamentos, itens que só entram em contato com a pele. Então, um babador, um jacarezinho do babador, uma almofadinha ali para cadeira, mas que também precisam de higienização constante. EPIs e barreiras. O que é importante a gente saber de EPIs? A maioria das pessoas já sabe o que são os EPIs, né? Equipamentos de proteção individual. São as nossas luvas, touca, máscara, óculos, face shield, avental. Eles fazem parte do programa de controle médico de saúde operacional. Isso é exigido. É exigido também que os funcionários que atuam nessa área mais contaminada, eles tenham um controle de vacinação bem regular. Para isso, vocês têm que participar desse programa de controle médico de saúde ocupacional. Normalmente, as empresas, elas contratam um terceirizado, e esse terceirizado, um médico médico do trabalho, ou uma empresa que tem um médico do trabalho terceirizado, eles fazem o acompanhamento desses funcionários. Então, eles fazem o controle de vacinação, fazem exames de admissão, demissionais, fazem outros exames de sangue para fazer o controle com periodicidade, se teve alguma contaminação dentro do consultório ou não. Também tem que ser acionados caso haja algum acidente de trabalho, alguma perfuração de algum funcionário dentro do seu consultório. Então, isso é obrigatório que tenha esse controle, tá? Normalmente, a contabilidade vai te dar uma cobradinha para que você tenha essa segurança dentro do seu consultório, tá bom? Outras coisas que a gente tem aqui de barreiras. Então, são campos e barreiras de superfície. Hoje a gente usa muito filmes de PVC, às vezes para plastificar a cadeira, para plastificar a mesa de atendimento, o pegador do refletor. Esses têm que ser trocados a cada paciente. Higienizadas toda a superfície também. Normalmente se higieniza com álcool 70 ou com água sanitária, dependendo da região que você estiver higienizando, tá? Ou só se lava mesmo, água e detergente. Vai depender da região que você está limpando mesmo, tá bom? E a prevenção de pérfuros cortantes e organização da sua bancada. Tudo tem que estar identificado, tá? Na bancada, se você tiver almotolias com álcool, por exemplo, com soro, isso tudo tem que estar identificado, com a data, com a troca a validade, né? Normalmente fica ali uma semana com álcool ali na almotolia, e com o nome de quem fez essa troca. Então, isso precisa estar identificado também. Pode estar sobre a bancada, tem coisas que não podem estar sobre a bancada, tá? Então, a bancada também tem uma forma de higienização, tudo tem que ser identificado e tudo tem que ser utilizado o produto correto para essa higienização. Agora a gente vai falar sobre o fluxo físico da CME. Qual que é o caminho que o instrumental tem que seguir? A gente falou um pouquinho ali por cima ali na primeira aula, e nessa aula a gente vai entrar mais um pouco. Imagina que o instrumental, ele saiu ali da boca do paciente, você terminou o atendimento, alguém vai ter que pegar aquela bandeja, aquele instrumental, desde que esteja paramentado com luvas próprias para a higienização. Normalmente são luvas de borracha, tá? São mais resistentes. Esses instrumentais podem ir para cubas ultrassônicas ou podem ir para alguma bandeja que esteja que você tenha que deixar algum pote que você possa deixar de molho com detergente enzimático, tá? E depois disso ele é lavado naquela região, ele vai ser passado por uma limpeza, pela inspeção, vai ser embalado
esterilizadora e vai ser acondicionado e armazenado. Lembrando que no fluxo desse instrumental, você não pode passar por áreas que não são áreas próprias para o atendimento. Então, você não pode pegar a sua bandeja de instrumental e atravessar pela sua recepção, com pacientes na recepção, com materiais sujos, tá? Esse material ele tem que sair da bandeja clínica, né, da onde foi atendido, e ir direto para o expurgo, o mais próximo possível, sem cruzar ambientes que não são tão contaminantes assim, como uma recepção, ou um banheiro de paciente, nada disso, tá? Vamos falar um pouquinho sobre a limpeza. Recebi esse instrumental, então. Recebi o instrumental, vai ser colocado ali vai fazer uma pré-limpeza imediata. Normalmente a pré-limpeza ela pode ser feita ali numa cuba ultrassônica, ou naquele potinho que eu falei com detergente enzimático. Tirou da cuba, você vai fazer a limpeza, escovar, limpar bem o instrumental. Você pode ter como auxiliar uma limpeza com ultrassom, porque a cavitação ela ajuda a tirar cimento que ficou endurecido em alguma ponta do instrumental, tá? Em algumas entranhas de instrumental também. Veja a parte de articulações, se não foi depositado sangue ali naquela região. Então, tudo tem que ser bem limpinho, né? A gente não pode deixar nada de contaminação passar até pro momento que ele for embalado ali, tá? Depois disso, você faz um enxágue normal, com água tratada, e aí pode fazer a secagem, evitar panos, tá? Fazer a secagem com ar comprimido mesmo, tá bom? Inspeção, a gente pede para que use lupa e um local bem iluminado. Pode usar até uma caixa com luz para poder fazer inspeção, para ver se não ficou nada de sujeirinha, nada de cimento, nenhum sangue depositado ali no instrumental ou coisas desse tipo, tá bom? É dessa forma que se faz a limpeza e o preparo. A embalagem. Para fazer a embalagem, a maioria das pessoas usa grau, que é aquele... normalmente vem em rolos ou vem em saquinhos, né, do tamanho que você quiser. Quem compra material em rolo, normalmente compra o grau em rolo, normalmente tem que usar uma seladora. Então, a seladora também tem que estar bem regulada, porque ela precisa selar toda a embalagem. Você não pode dobrar a embalagem no momento da selagem, tá? Porque se ela dobra, corre o risco de entrar ar, de entrar contaminação ali naquela região. A seladora não pode queimar o papel, ela não pode rasgar o papel do grau, tá? Então, o ideal e mais seguro é que você utilize os saquinhos que são já moldados, bem selados, vem com a marcação em todo o saquinho. Aqui na foto, inclusive, do slide, a gente já vê ali os saquinhos que já são pré-fabricados, né, para cada instrumental. A gente também não pode encher muito o saquinho, tem que cuidar com itens pérfuro para que, por exemplo, sondas exploradoras, elas não podem rasgar o papel do saquinho também, tá? Todo pacote que você fizer, ele precisa ser identificado. Então, você precisa colocar a data, o lote e o nome de quem fez a esterilização daquele pacote, tá bom? Quando você tem esse registro, você imagina que você tem que ter um caderno para colocar todas essas informações. Então, tudo que passa pelo autoclave, que vai passar para a boca do paciente ou até outras regiões, precisa ser registrado, precisa ter uma planilha em que ele seja rastreado. Já já a gente vai falar por quê, tá bom? Então, os princípios dessa parte de embalagem, identificação, é justamente isso. A gente tem que deixar a barreira estéril, íntegra e seca. E também não pode ficar amassando muito instrumental dentro do saquinho, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre autoclave, né? Que é o nosso item principal de esterilização dentro do consultório. A gente tem outras esterilizações químicas, né? Ou parcialmente para áreas não críticas, que a gente pode usar um álcool 70. Então, mas agora a gente vai falar sobre a esterilização em si, para equipamentos críticos, tá? Normalmente, todos esses parâmetros já vêm pré-moldados ali dentro do funcionamento da sua autoclave. Mas é importante que você tenha esse controle. Então, uma autoclave, ela precisa fazer um ciclo que alcance 121 graus, de 15 a 30 minutos, para cargas mais porosas e que estão embaladas. E para fazer um pré-vácuo, ela precisa chegar a 134 graus Celsius e tem que ficar ali nesse período de 3 a 5 minutos. Por isso que a gente vê, tem algumas que elas têm um reloginho na porta, a gente vê a pressão que ela chega, isso também precisa ser monitorado. Em quanto tempo ela chegou em tal temperatura, em quanto tempo ela esvaziou, em quanto tempo ela soltou vapor. Então, tudo isso daí, em quanto tempo ela está fazendo a secagem, porque se alguma coisa no dia a dia você percebeu, a embalagem não está saindo bem seca, aí você precisa ter outros procedimentos para que você evite com que os seus itens não fiquem estéreis, tá?
O carregamento da autoclave. A gente está vendo aqui que a gente tem dois pacotes, um em cima do outro ali. Normalmente as autoclaves vêm com bandejas. Então vocês não podem colocar muitas coisas dentro, amassadas, que não dê espaço para que o vapor passe entre as embalagens. Nada pode encostar nas paredes, até porque queima a embalagem, tá? Embalagens queimadas, rasgadas, que saem molhadas, elas não são consideradas como estéreis, elas precisam passar pelo recall, ser embalada novamente, entrar na autoclave novamente, tá? Ela tem que sair íntegra. A secagem, normalmente também a sua autoclave tem um ciclo de secagem. Evite ficar quebrando esse ciclo, tá? E deixe para pegar o seu pacote quando estiver completamente seco, senão você também vai interromper o ciclo de esterilização. É essencial que a gente mantenha a integridade da barreira, que é do pacote, e os pacotes úmidos, como eu falei anteriormente, eles não são considerados estéreis, tá? Eles precisam voltar para o início do ciclo. Toda autoclave precisa de manutenção. Então, tenha manutenções preventivas programadas, acompanhe os registros de calibração da sua autoclave, é aquilo que eu falei, você acompanhar os ciclos, para que se alguma coisa sair da rotina, você sabe, já relata onde está o erro, onde não ocorreu a esterilização, e as manutenções preventivas são também para que evite algum problema de não esterilizar o seu item, tá? Autoclaves costumam ser um pouco assim, não é para ter medo, né? Mas imagina que é uma panela de pressão, é um equipamento, ele tem que estar bem vedado, né? Então, se você não cuida do seu equipamento, acontece a mesma coisa que acontece com a panela de pressão. Ele pode estourar, tem relatos de que a tampa ela voa para fora, então, ou tem queimaduras, porque a mangueira da saída de escape da pressão ficou em algum lugar que não era para ficar e atingiu algum funcionário. Então, tem que ter bastante cuidado com esse equipamento. Normalmente, as centrais de esterilização elas já não são ambientes muito grandes. Então, para evitar acidentes, mantenha tudo isso em ordem. Agora vamos falar sobre os indicadores e a liberação de carga, tá? Da autoclave. Os indicadores de que o seu instrumental foi concluído, né? Foi realmente estéreo, de que deu tudo certo na sua esterilização, eles são classificados em classe 1, 2, 4, 5 e 6. A gente não usa muito a classe 2, tá? Mas a classe 1 é aquela mais comum. Aquela fita crepe que ela é tingidinha. Então, normalmente você pode colocar aquele indicador. Você pode usar aquelas tiras indicadoras. A gente tem aqui naquela primeira imagem, sobre embalagem de identificação, tem uma tira indicadora dentro da embalagem, né, de duas embalagens. Então, aquela tira indicadora é um dos indicadores químicos. E temos também os indicadores biológicos, que normalmente você precisa de uma mini incubadora. São dados, você precisa comprar os tubetes, tem a parte de controle e a parte que você vai colocar na incubadora, você vai colocar um tubinho desse dentro da autoclave, se matou, dentro desse tubinho tem bactérias. Se matou todas as bactérias, é isso que ele quer saber, tá? Se matou todas as bactérias, é sinal que o indicador biológico, a sua autoclave está ok, ele está matando as bactérias. Por isso que você precisa desse indicador biológico. Tem um ciclo, normalmente funciona. Você coloca o tubinho dentro da sua autoclave, deixa fazer um ciclo, e aí você vai colocar dentro dessa mini incubadora para que com um controle, né, que não foi estéreo, para que essa bactéria floresça, né? Para que ela se multiplique ali dentro. O tubinho que você colocou dentro da autoclave, ele não pode ter nenhuma marcação. Essa bactéria não pode ter proliferado lá dentro, porque ela teria sido morta no ciclo de esterilização. Então, isso daí precisa ser feito semanalmente, esse controle do indicador biológico. Normalmente é o que a vigilância ela recomenda. Como eu falei no vídeo, na aula anterior, isso é muito relativo para algumas agências, tá? Mas se você fizer ali muito certinho, semanal, né, ou a cada 15 dias, dependendo do tanto de esterilizações, do tanto de ciclos de esterilizações que você faz no seu consultório, você não vai ter problema com a vigilância sanitária. Aqui, o nosso foco não é tanto pensar na liberação da vigilância. A gente tem que pensar que o seu instrumental tem que estar estéreo, porque você tem que pensar na saúde do seu paciente, tá bom? Mas conversando com a sua agente da vigilância sanitária, que foi o que eu recomendei, que você busque no seu município se aproximar dessa agência para você ver o que é parâmetro para eles ou não, tem essa conversa. Qual a frequência que você indica que a gente tenha esse controle biológico? Para quantos ciclos você me indica que eu tenha esse controle biológico? E claro que cada vez que você faz isso, cada vez que você coloca uma tira, cada vez que você coloca uma fita, você precisa registrar tudo isso, tá? Lembra que você vai registrar também os lotes, registrar tudo que você anotou ali dentro da sua embalagem também, para saber qual ciclo que ele foi esterilizado, tá bom? Por que isso é importante? Imagina que você foi atender vamos falar sobre recall agora, tá? Das embalagens. Imagina que você foi atender um paciente e a embalagem que você pegou, ela não ficou marrom.
E é um pacote que ele já completou todo o ciclo, ele estava armazenado. Se aquela embalagem não ficou marrom, você vai precisar saber qual lote ela pertencia. Todo aquele lote que foi esterilizado naquele ciclo ali, ele precisa ser pego de volta e passar pelo ciclo novamente. Se por acaso está faltando algum pacote, porque o paciente foi atendido um paciente com uma embalagem que desse ciclo que apresentou, que não evidenciou que ela foi esterilizada, você precisa anotar para quem foi utilizado e monitorar esse paciente, tá? Então, isso precisa ser monitorado. Não é algo que você precise comunicar, tá? Mas é alguma coisa que você precisa monitorar. Porque se tiver alguma contaminação e você vai precisar desse paciente ele alegar que foi no consultório que ele foi contaminado, você vai precisar ter provas também de que a sua autoclave ela funcionou, tá? Ou o ciclo foi completo. Então, isso faz parte de um processo também, tá? Então, é uma documentação que você precisa ter. Vamos falar agora um pouquinho sobre armazenamento e transporte desses pacotes. Saiu sequinho lá, embalado, você esperou esfriar, tá tudo ok, a embalagem tá íntegra, tá legal. Você vai pegar esse pacote e vai acondicionar dentro de potes fechados, ideal que eles sejam identificados também para você ficar evitando abrir pote, ficar procurando instrumentais em outros lugares. Então, o ideal é que você coloque lá endodontia e acondicione os seus instrumentais de endodontia ali. Cirurgia, acondicione ali dentro. Então, o ideal é que eles sejam identificados também. Nem preciso falar que os potes precisam estar limpos, né? Serem lavados com regularidade, de preferência serem transparentes também, para você ver o conteúdo que tem lá dentro. E que eles precisam ser armazenados num local seco, que não tenha incidência de sol, que não tenha umidade, tá? Para que não tenha proliferação de fungos, nem nada sobre essa embalagem. Normalmente, também isso precisa ser confirmado junto com a sua agente de vigilância sanitária do seu município, mas normalmente a validade do pacote é de 1 semana, são 7 dias, tá? Se viu que ele venceu, ele precisa passar pelo ciclo novamente e ser realocado ali no seu pote, discriminando qual área que ele vai ser utilizado. O transporte disso também, se você sai da central de esterilização, já tem que sair ali com um potezinho ou para você reorganizar lá na área que ele vai ser utilizado, normalmente mais próximo ao dentista, né? Numa armário da bancada. Mas o ideal é que você não fique carregando os potes, as embalagens, amassando, ou passe durex, nada disso, para que não rasgue a embalagem, tá? A gente já está caminhando para o final. Vamos falar aqui um pouquinho sobre os resíduos e segurança ocupacional. Aqui a nossa regulamentação que a gente vai seguir é a RDC 222 de 2018. A gente consegue classificar os resíduos em 5 grupos, tá? Eu deixei uma tabelinha para ficar bem fácil aqui, porque aí você vai saber aonde você vai descartar e como você vai descartar esses itens dentro do seu consultório. Então, o grupo A são resíduos biológicos. Então, é tudo que tenha sangue, luva, gás, algodão, máscara, às vezes a máscara com sangue também, ela tem que ser jogada dentro aquele saco branco leitoso, que é para equipamentos, é para lixos hospitalares, tá? O lixo hospitalar, ele também tem que ser diferente e ele precisa ser identificado como lixo hospitalar. O ideal é que você tenha com acionamento por pedal ou com sensores, que hoje tem também. Então, você não coloque a mão nessa lixeira, tá? Então, você deixa com o saco branco leitoso próximo à sala de atendimento, ao dentista, né, para poder já descartar esses itens o mais próximo possível, evitar circular com esses itens mais contaminados, e que dentro do expurgo ou na área ali próximo da onde você vai fazer a limpeza do seu instrumental, também tenha isso, tá? A mesma coisa serve para o item E, que eles estejam próximos. Mas vamos lá para o B. Os itens do grupo B são os itens químicos. Então, eles são revelador e fixador de raio-x, que a gente não pode descartar na pia, e ele é altamente corrosivo, tá? Ele contamina a água, então você não pode fazer esse descarte impensado na pia, na água corrente, no esgoto, não pode, tá? Ele tem que ser acondicionado e num potinho, num recipiente rígido. Normalmente você pode até guardar a garrafinha que ele vem, né? Normalmente eles vêm numa garrafinha. Você guarda, sela bem, embala, e aí a equipe que recolhe o lixo hospitalar, ela recolhe esses itens também para fazer descarte, tá? Aqui a gente tem também amálgama e películas de chumbo. Elas precisam também ter um descarte correto e veja se você, de repente, tem um contrato com uma empresa de lixo hospitalar, como que eles preferem que você acondicione ou se eles dão alguma embalagem para que você faça esse recolhimento de forma adequada, tá bom? Eles também não podem, uma película de chumbo não pode ser descartada num lixo comum. Você também vai estar poluindo o meio ambiente aí, tá bom? O grupo C, ele é radioativo. A gente na odontologia não costuma trabalhar, então a gente não vou citar ele, vamos pular.
Grupo D, que é normal, né? O lixo comum, papel, plástico, embalagens limpas. Então vai ser no saco preto comum, tá? Tem algumas cidades que fazem a coleta de lixo reciclado, então você também pode ter uma lixeira para lixo reciclado se na sua cidade tiver, ou se você prefere fazer dessa forma. Mas o lixo comum é o que não é contaminado, basicamente. E o grupo E, de pérfuro cortantes. Então, pérfuro cortantes é aquela clássica caixinha amarela, que todo mundo conhece, ela chega amassadinha, você tem que montar o Lego lá, fazer a sua caixinha, e onde você vai colocar agulha, lâmina de bisturi, agulhas de sutura, tá? Então, se tiver tubetes, que eles são de vidro, ou ampolas que você quebra com vidro também, essas têm que entrar tudo dentro da caixinha. A caixinha tem uma marcação, normalmente tem uma altura diferente da tampa para onde está essa marcação, mas você só pode encher até a marcação. Encheu, fecha a caixinha, dobra e coloca para o recolhimento do lixo hospitalar. Em alguns municípios, eu citei sobre lixo hospitalar, para você ver contrato, mas em alguns municípios a própria prefeitura faz o recolhimento do lixo hospitalar. Aí também tem que ver como que eles recebem esses produtos de lixo hospitalar. Eu acho que normalmente a vigilância saberia informar quando não tem essa terceirizada na cidade, quando o recolhimento é feito pela prefeitura. Consulte ali a parte da prefeitura, ok? Então a gente falou aqui da caixinha. E aí, falando um pouquinho da NR32 aqui para vocês, tá? A NR32, você precisa ter um plano. São os POPs. A gente falou um pouquinho ali na primeira aula quais são os POPs obrigatórios. Planos operacionais, desculpa, procedimentos operacionais padrões. É aquela cartilha passo a passo que todo mundo tem que saber fazer de tudo, tá? Então, você precisa de um plano operacional para acidente de trabalho. O que acontece se o seu funcionário perfurar o dedo? Para onde ele vai se encaminhar? Onde está o hospital do trabalho da sua cidade? O que ele tem que fazer, tá? Então, isso tem que estar tudo certinho no plano operacional. Algumas vigilâncias, algumas agentes pedem para que esse plano esteja afixado na central de materiais de esterilização, na parede, para que aquilo seja, que siga o protocolo olhando para aquilo, tá? Eu vou tentar ver se a gente consegue disponibilizar vocês podem mandar uma mensagem ou colocar uma mensagem por aqui mesmo, nos comentários, se a gente disponibiliza um exemplo desse plano operacional para vocês terem, mais ou menos seguir um padrão ali para fixar na parede do consultório de vocês, tá bom? Vou tentar disponibilizar também os POPs de os obrigatórios que a vigilância costuma pedir, para vocês já terem isso, fazer o download e aproveitarem esse material, tá bom? As planilhas de controle também são bem importantes, então tudo aquilo que eu falei para vocês, que precisa registrar tudo que foi esterilizado, qual lote foi esterilizado, tudo aquilo tem que estar padronizado. Então tem que ter cadernos de anotação mesmo, tá? Eu vou tentar ver se a gente consegue também deixar esse download de exemplos de planilhas para que vocês possam baixar e já ter todo esse material para começar a realizar o atendimento ou receber o alvará ali da sua licença, o alvará da vigilância sanitária, tá bom? As referências essenciais são basicamente essas. Então, é sobre a Anvisa, a NR32, as práticas para prevenir acidentes dentro do consultório, e a ABNT 11140, dígito 1, que é indicadores químicos, e 11138 para indicadores biológicos, tá? Para esterilizadora. Essas são as nossas referências. Que bom que você me acompanhou até aqui. Se você tem alguma dúvida, não hesite, pode mandar aqui nos nossos comentários. Se você tem mais dúvidas também, você pode, de repente, seguir a gente ali nas redes sociais, mandar alguma coisa ali no direct. Peça ali pra gente, que aí eu vou providenciar essas planilhas que eu citei aqui para vocês padronizarem esses POPs que são importantes, tá? Para vocês colocarem os planos operacionais para fixar ali no seu consultório, deixar tudo certinho, tá bom? Se você estiver precisando de uma autoclave boa aí para o seu consultório, entra aqui na Selig, que aqui tem curadoria. Você vai comprar até 70% com desconto de uma nova e ainda você consegue comprar uma autoclave que esteja funcionando, estando tudo ok, que vai servir muito bem para você, tá? Cuide bem dos seus instrumentais, dos seus equipamentos. Tenha sempre em mente, o seu instrumental tem que estar esterilizado, porque você precisa prestar um serviço, assim, é o básico, mas é de excelência para o seu paciente, não colocando a saúde dele em risco. Então, essa aula é importante por causa disso. Não é só porque você vai tirar a licença sanitária ali para o seu consultório. Então, esse tem que ser o objetivo maior, tá bom, pessoal? Acompanhe aí. Daqui a pouco a gente vai também postar a aula do módulo 3. Então, se você quiser seguir nessa sequência do meu primeiro consultório, acompanhe a aula 3, que a gente vai falar sobre gerenciamento de resíduos, tá bom? Até a próxima aula!